Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de volta para o nosso papo aqui de segunda. Tirei uns dias de férias, né? Merecidas férias. Na verdade, não foram bem férias, né? Eu fui fazer um treinamento e acabei emendando um pouquinho na Ilha da Magia. Passei uns dias a mais. Fui passar frio lá em Florianópolis, né? Fui passar frio em Florianópolis. Mas Florianópolis é sempre linda no inverno, no verão, então tá tudo certo. Mas estou de volta e estou revisitando um tema que eu gosto de falar muito sobre isso, né? Que até estou aqui, eu estou com umas anotações aqui, porque eu não quero esquecer uns tópicos que eu quero trazer para vocês. Assim, a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente acredita ser, né? Onde isso pode nos levar, né? Boa noite, quem tá chegando aí, sejam bem-vindas, 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 bem-vindos e bem-vindas. Muito bom, muito bom. Então, bora lá, né? Vamos entrar já direto no nosso assunto. A gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente acredita ser. E não só o que a gente acredita ser em relação a nós mesmos, né? Tipo assim, não, Adri, eu acredito que eu sou próspero, acredito que eu sou isso, acredito que eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa bacana, Adri, eu sou simpática, então posso atrair um bom relacionamento. Mas não é só isso, não. Oi, quem tá falando oi pra mim? Oi, Luciana, bem-vinda. Nossa, tá chegando um monte de gente aí, gente. Que delícia, bem-vindo. Vocês também estavam com saudade, né? Eu tava morrendo de saudade. Muito bom. Mas eu tirei umas férias mesmo, quis ficar lá em Floripa. Obrigada, Vitória. Eu tô com a tua pergunta aqui, viu, Vitória? Até copiei aqui pra não esquecer. Tô com cheio de anotações aqui, gente. Muito bom. Obrigada, Vi, obrigada. Então, bora lá, né? O que é isso? O que é o acreditar ser? Foi muito interessante esses dias que eu passei por um treinamento lá em Florianópolis, depois, né, uma série de outras coisas aconteceram lá também, mas tudo que eu vivenciei lá esses dias serviu para mim para corroborar, validar, melhor dizendo, né? Até já contei lá a Lili já tava lá, a Lili tá aí, boa noite, Lili, a Cida também, eu já contei lá no Clube da Leitura um pouquinho, né? As minhas peripécias lá em Florianópolis. Mas o que serviu para mim, né? Algumas experiências que eu vivenciei lá nesse treinamento que eu fiz, serviu para validar o que eu já vinha falando e fazendo. Eu já faço isso há bastante tempo, né? E vejo os resultados se mostrando na minha vida, da constância, né? Então eu falo que a palavra que eu trouxe de tudo isso é constância. E ela já era uma palavra, né, presente na minha vida, quer dizer, fazer com constância, manter a constância naquilo que você quer, naquilo que você deseja manifestar. E aí, junto com isso, vem, fale sobre o que você quer, fale sobre o que você quer. Primeiro, o que você quer, né? Eu sempre coloco o pessoal na berlinda. O que você quer e depois fale sobre o que você quer. E o fale sobre o que você quer, muitas vezes, muitas pessoas confundem, eu também, né, às vezes ficava meio perdida com isso. Falar sobre o que eu quero não é simplesmente falar sobre o que eu quero, né? Eu quero viajar. Eu quero viajar. Bom, eu amo viajar. Então pronto, vou pegar o exemplo da viagem. Eu quero viajar. Se eu ficar falando, eu quero viajar, viajar é legal, viajar é bom, né? Eu vou, né, co-criar, né, viagens, coisas legais para minha vida? Provavelmente não. Talvez eu traga, sim, algumas experiências, né, para minha vida relativo a viagens, né, o assunto, mas talvez elas não sejam exatamente como eu gostaria que fosse. Então, tem uma chavinha aí que é legal a gente perceber. O que está além do fale sobre o que você quer, não é apenas falar sobre o que você quer, porque muitas vezes, até um dos tópicos que até anotei aqui para não me perder, nós vamos entrar nele mais para frente um pouquinho. Às vezes a gente se perde um pouquinho nisso de ficar apenas falando sobre o que eu quero, porque eu estou muitas vezes afirmando a ausência do que eu quero e não a presença do que eu quero. Tanto que eu já usei algumas vezes a afirmação fale sobre o que você quer no sentido da realização daquilo. Mas mesmo assim ainda tem um pontinho aí que a gente precisa ficar atento. Se eu começar a falar, eu adoro viajar, eu quero viajar, eu amo viajar, adoro viajar,
Como seriam as experiências, né, de viagem que viriam até mim? Simplesmente elas seriam perfeitas e maravilhosas? Talvez não, talvez sim, porque eu amo viajar e eu fico mexendo muito com isso. Mas na grande maioria das pessoas, viajar é caro, eu não tenho grana para viajar, não posso viajar porque eu só posso viajar nas férias, eu só tiro férias em julho e janeiro e é muito caro nessa época. Vamos falar das companhias aéreas. O que eu penso sobre as companhias aéreas? O que eu penso sobre, né, o dólar, o câmbio, né? Quem converte não se diverte, não pode converter, né? Quando a gente vai para fora, não pode converter, né? Fazer o câmbio, né? O que eu penso sobre o assunto viagem? Eu tô pegando um assunto leve aqui, tá? A gente depois pode até entrar em assuntos, né, que causam mais desconforto na vida de todo mundo. Mas como é que funciona? Não adianta só eu ficar falando eu quero viajar, e mesmo que eu faça um exercício de visualização, de imaginação, eu sento lá e fico imaginando eu caminhando lá nas ruas de Paris. Isso basta para que eu tenha uma viagem legal, bacana, tranquila? Muitas vezes não. Porque o que eu vou manifestar como circunstância, o que eu vou atrair como realidade material, né, a materialidade para minha vida, circunstâncias que eu, como um corpo físico, né, vou experimentar, elas são um reflexo idêntico, né? Não tem como ser diferente, porque não existe nada errado no universo. Elas são um reflexo fiel de tudo o que eu penso sobre aquele assunto. Então, eu tô pegando o assunto viagem. Se eu tenho dentro do meu campo mental mais críticas ou observações críticas, por exemplo, sobre agências de viagens, e a D já entrou aí, estamos falando de viagem, eu tô pegando o assunto viagem. Se eu tenho, né, dentro da minha mente aqui, falar, puxa, né, as companhias aéreas são XYZ, porque as companhias aéreas não sei o que lá, não sei o que lá, o aeroporto, não sei o que lá, né? Se eu tenho um monte de pensamentos críticos, né, na tendência aí do negativo sobre essas coisas, isso vai fazer parte da minha viagem. Se eu tenho dentro do meu campo, né, a crença de que, puxa vida, bagagens podem extraviar, né, e se eles perderem a minha mala? E se eles jogarem a minha mala porque eu fico vendo aqueles vídeos lá, sabe? Aqueles videozinhos lá na outra rede, vizinha, aqui também, fico passando aqueles vídeos que mostram os moços lá delicadamente jogando as malas, assim, as malas vão capotando assim pela esteira. Você fica assistindo esse tipo de vídeo? Se eu fico... e aconteceu uma coisa comigo, gente. Eu fiquei assistindo há um tempo atrás uma temporada inteira daquele programa que mostra o aeroporto lá, né? A Polícia Federal abordando o povo no aeroporto. Bingo! Imagina o que aconteceu comigo quando eu tava saindo de Florianópolis agora. O alarme lá tocou e o agente da polícia lá abriu a minha mala, né? Eu falei, depois que eu fiquei assistindo as temporadas inteiras daquele programa do aeroporto, vivi na pele a situação ali de ter a mala aberta, delicadamente, ele foi muito gentil, não tem algum problema, né? Não, é só operação padrão. Eu falei, tá bom, né? Fechou a mala, continuei com a minha malinha. Mas estava no meu campo. Por quê? Porque eu fiquei assistindo a temporada inteira do programa, vendo os agentes abordar lá os passageiros e abrir a mala. Vocês estão captando o que eu tô querendo dizer, né? Tudo o que eu vou manifestar não é só o que eu desejo, o que eu falo, o que eu desejo daquele assunto. É tudo o que envolve aquele assunto dentro da minha cabeça, dentro do meu campo de crença, de ponto de vista, de acho que. Então, se eu acho que, ouvi dizer, me contaram, me falaram, eu vou para tal lugar, eu vou viajar lá para tal lugar, né? Aí eu conto para os amigos, conto para a família. E aí o pessoal já começa, lá é muito perigoso, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, né? Eu vou viajar com essas informações, né? Então eu preciso, né, filtrar um pouquinho o que eu estou recebendo dos outros. Eu preciso, né, me colocar num lugar de clareza do que eu quero,
perceber as minhas opiniões e crenças a respeito daquele assunto, aí sim eu tô co-criando, vou co-criar uma experiência mais satisfatória. A Ju colocou aqui, aconteceu comigo na primeira viagem de avião, falou que era aleatório, que nada, tinha que mais, coloca mais aí, Ju. Então, comigo aconteceu, nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido, nunca tinha nem visto, tinha um livrão, olha só, tá vendo? Né? Nunca tinha acontecido, nunca tinha nem visto isso acontecer, né? E aí, claro que estava no meu campo. Então, assim, tinha um livrão dentro da mala, não podia, Ju, já me pegaram uma garrafa de água uma vez, saindo do Brasil, não podia passar garrafa de água, perdi a garrafinha de água. Mas essa vez eles realmente abriram a mala, né? Foi aquela, delicadamente, mas abriram a mala. Então, assim, eu dei o exemplo de viagem, porque, né, eu falo, eu amo viajar, eu quero viajar, eu posso até estar programando a minha viagem dos sonhos, puxa, a minha viagem dos sonhos, eu vou rodar a Europa, vou para Paris pela primeira vez, eu vou para Itália, vou para, sei lá, né, minha viagem dos sonhos. Mas todos esses outros componentes estão ativos. Tudo que eu penso sobre aquele assunto, tudo que eu penso sobre, né, que envolve esse assunto, né, tanto de forma positiva, polaridade negativa. Tudo que eu penso de bom e tudo que eu penso de não bom, de ruim a respeito daquele assunto. Vamos entrar nos assuntos que pega pro povo? Trabalho versus ganhar dinheiro, né? Puxa, todo mundo, né? Bota ali, né? Quer ganhar mais dinheiro, tá? Quase unânime. Todo mundo quer um pouco mais daquilo que tem, né? Normalmente todo mundo quer um pouco mais ou quer muito mais do que tem ou às vezes nem tem. Quero ganhar mais dinheiro, beleza? Vai, faz né? Imagina, faz sua lista de desejos. Aliás, nós vamos falar disso depois, né? Da mudança de crença, mudança de paradigma, reprogramação de autoimagem, né? Um dos tópicos que eu quero falar aqui hoje. Mas faço tudo isso, faço a minha declaração, faço as minhas afirmações, leio todo dia, imagino, sinto, beleza. Mas junto no meu campo estão ativas as crenças, os pensamentos, os palpites, os acho-ques que eu tenho sobre dinheiro, sobre pessoas ricas, sobre ganhar dinheiro versus trabalho, se trabalhar é bom, se trabalhar não é legal, se a pessoa sempre vai atrás do dinheiro em primeiro lugar e não da satisfação na atividade que ela vai exercer, né? Então, qual é o parâmetro aqui, né? Se eu tô ganhando dinheiro, eu tô feliz. Se eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô feliz. Então, eu fico associando o dinheiro com se eu tenho, eu me sinto bem, se eu não tenho, eu me sinto mal. Tudo isso, tudo isso faz parte do conjunto assunto dinheiro dentro da minha cabeça. E dinheiro é um assunto, inclusive, que é um polvo, né? A gente coloca dinheiro em todos os nossos assuntos. Relacionamento. Que eu tenho de experiências sobre relacionamento, que eu tenho de vivências, de experiências, de observação, como é que eram os relacionamentos dos meus pais, dos meus avós, das pessoas com as quais eu convivi na minha infância, principalmente na primeira infância, porque depois a gente vai reproduzindo os padrões, né? Se eu vi como que meu pai tratava minha mãe, como minha mãe tratava meu pai, como minha mãe lidava comigo, né? Como meu pai lidava comigo. Há bem pouco tempo, eu tive uma surpresa, assim, que um queridíssimo amigo, o Guilherme, fazendo uma constelação comigo a semana passada, mostrou um aspecto meu que eu falei, caraca, você leu a minha alma, né? Porque eu não tinha percebido aquele aspecto, que era um aspecto que minha mãe fazia comigo, algo que eu não gostava, e eu estava fazendo exatamente a mesma coisa com meu filho. Olha que lindo, né? Quando eu percebi, eu falei, caramba, percebi, né, algo que era algo que me incomodava muito, e eu estava fazendo exatamente a mesma coisa com meu filho, né? E por quê? Porque tá no meu
campo, tá lá dentro, né? Faz parte. Só que tudo que tá lá dentro, né? Também a gente pode entrar num lugar de falar, puxa, então como é que eu tenho, como é que eu vou viver? Eu vou estar sempre, né, sem controle, sem saber o que fazer da vida, porque tem tanta coisa lá dentro no meu campo, como é que eu vou fazer? Primeiro, mais importante de tudo, sistema de orientação emocional, né? Eu bato muito nessa tecla, né? É isso, Dani, tira o dinheiro da equação, né? Exatamente, eu sempre falo isso, tira o dinheiro da equação. Não é, às vezes não é uma coisa tão fácil de fazer, né? Porque a gente acaba colocando dinheiro em todos os assuntos. Mas primeiro e mais importante, o sistema de orientação emocional. Eu bato muito nessa tecla, é uma teoria de Abraham, né? Os Abraham canalizados pela Esther Hicks. Mas eu já incorporei, né, o sistema de orientação, né, inclusive, né, no meu trabalho. E a orientação emocional, ela vale em qualquer circunstância. Não é só seguir a minha intuição para as coisas boas e maravilhosas. Não. O sistema de orientação emocional, ele mostra para você também a qualidade das suas crenças. Ele mostra as suas resistências também. Então, se a gente ficar no assunto dinheiro, né, vou deixar o assunto dinheiro aqui na mesa. Vamos supor que eu tô aqui, né, resolvi que vou colocar minha vida financeira em ordem, então tô meio, estourei os cartões, mas eu consegui negociar aqui com todo mundo, em 6 meses eu consigo colocar minha vida financeira em ordem, não tô devendo para mais ninguém, beleza. E aí, claro que se eu tô com meu orçamento ali meio apertado, porque eu tô quitando as minhas dívidas, né, tá aqui, beleza, tá tudo certo, tô consciente disso, né, tô até com uma orientação aqui, eu oriento muitas pessoas que fazem terapia comigo, adoro, né, orientar nesse sentido, vamos botar a vida em ordem, beleza. Aí eu sempre falo, olha, a gente tá aqui agora colocando tudo isso aqui, tá até uma sensação boa, porque agora você sente que vai colocar a vida em ordem, vai começar a crescer, vai deixar o fluxo da prosperidade entrar na sua vida, beleza. Só que, provavelmente, você vai ter alguns meses aí de aclimatação, né? Enquanto você ainda lida com os ecos do passado, né, os pensamentos de escassez, tal, que criaram essa realidade, e a partir de agora, continua lidando com a realidade manifestada e vamos mudando o padrão, os paradigmas a respeito de dinheiro para você poder abrir mais fluxo financeiro na sua vida, beleza? Beleza, tudo certo. Passou uma semana, nem isso, né? Já vem alguém ali, né? Aquela vontade eu vou lá, vou comer um sanduíche, ou vou gastar gastar um dinheiro ali, ou alguém chamou para uma pizza, ou apareceu, é o feriado, eu queria muito viajar. Quer dizer, já começa, né, tipo, puxa, né, vamos pra praia no final de semana, né? Vamos pra praia. Pensou em ir pra praia no final de semana, deu aquele aperto aqui, aquela sensação, né, de aperto aqui, para tudo, não marca a viagem, não combina com ninguém, não dá ok para ninguém, para. Seu sistema de orientação está te alertando de uma sensação ruim, uma emoção que às vezes a gente não tem nem nome para ela, né? Um aperto assim, pegou, pegou, eu senti que pegou aqui, alguma coisa pegou. O que é que pegou? Sabe o que é que pegou? Puxa vida, eu tô sem grana, né? Então pegou aqui que eu tô sem grana. Mas Adri, né? Então não vá viajar, não viajem, não faça a sua viagem. Adri, mas isso não é pensar em escassez, não tem que pensar em ser próspero. Mas o que seu sistema de orientação emocional tá dizendo para você naquele momento? Lá dentro da sua cabecinha, o processamento é muito rápido. Então, lá dentro tem um monte de pensamentos acontecendo ao mesmo tempo. Pensamentos que dizem assim, bom, tô colocando minha vida financeira em ordem, eu preciso ser aqui administrar um pouco melhor aqui o dinheiro que eu tenho manifestado ou não manifestado, né? Eu tenho que administrar um pouquinho melhor a minha vida financeira, estou mudando o meu padrão de crenças e paradigmas, estou melhorando aqui, né, a minha forma de olhar para prosperidade, para dinheiro, certamente o meu novo padrão de pensamentos constante, né, novo, pensamento novo precisa ser pensado, certamente vai dar frutos e eu estou abrindo portas e a prosperidade vai entrar, fato, não tem como isso não acontecer se você mantiver a constância. Mas, e essa fase de transição, enquanto você ainda está buscando sustentar um novo padrão de pensamentos, fazendo a sua reeducação mental,
ainda não está estabelecido, ainda não está vindo lá o fluxo financeiro abundante, fato que você quer. Você ainda tem que lidar com a realidade que está manifestada, que está vindo manifestada de um pouco ali, né, de um pouco menos de dinheiro. Tudo isso passa pela sua cabeça numa fração de milésimos de segundo. Então, dentro de você há uma divergência de pensamentos. E um pensamento importantíssimo que vai, bate e volta. Vou viajar no final de semana? Eu vou gastar uma grana. Uma grana que eu não tenho, não está manifestada ainda. Eu tenho no vórtice, está vindo, mas eu não tenho ela manifestada. Meu sistema de orientação funcionou brilhantemente, mostrando para mim, não, garota, não combina. Não combina, porque dentro de você está indo numa direção, estava indo numa direção, né, de organizar, mudar o padrão de pensamentos, e agora sente aquele mal-estar quando pensa em viajar. Aí vocês muitas vezes confundem, acham que a sensação de aperto aqui é porque, tipo assim, eu queria muito ir viajar, queria muito fazer, né, viajar no final de semana, agora no feriado, quero ir pra praia no feriado. Mas eu me lembrei que eu tô sem grana, me lembrei que eu tô colocando minha vida financeira em ordem. Aí, o fato de eu acionar o pensamento de que eu tô sem grana, né, entre aspas, vocês acham que esse é o pensamento de escassez e que é esse pensamento de escassez que causou em vocês a sensação ruim. E aí cai numa armadilha bem comum que muita gente cai. Quer saber? Eu não posso pensar em escassez, né? Tô mudando meu paradigma aqui, tô mudando as minhas crenças. Eu sou próspera e rica, eu mereço, eu vou viajar. E vai viajar. E não deu ouvidos pro seu sistema de orientação. Que dizer para você, não, fofa, não vá viajar. Não use o dinheiro agora, porque ele não está disponível na sua mão. Então, o sistema de orientação emocional, ele sempre vai trazer para você uma orientação precisa de onde você está, literalmente, em termos de crenças, em termos de vibrações ativas, aonde você está se identificando vibracionalmente. Eu estou falando de identificação vibracional, identidade vibracional e o que você está impulsionando fazer. Às vezes você está indo mais pela força do hábito, porque feriado tem que viajar para praia, todo mundo vai, eu quero ir também. A Ju colocou, o mal-estar bate de frente devido ao compromisso de colocar a vida em ordem. Então, não é exatamente que o mal-estar bate de frente pelo compromisso de colocar a vida em ordem. O mal-estar vai bater pelo seguinte, eu estou colocando a minha vida em ordem, eu estou começando a mudar os meus paradigmas, meus pensamentos a respeito de dinheiro, estou escolhendo novos pensamentos a respeito de dinheiro, uma nova postura, estou criando uma nova identidade vibracional, mas ela ainda não está sustentada, eu ainda não tenho essa identificação plena com ela, porque se eu tivesse, o dinheiro já estaria fluindo mais intensamente para minha vida, ok? É muito importante a gente entender esse conceito da identidade vibracional, que é o título da live. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você acredita ser. Então, se eu ainda não tô vendo o fluxo do dinheiro ali, forte, abundante dentro da minha conta, minha conta não tem ainda todo aquele dinheiro que eu quero. Então, eu ainda dou mais crédito para a ausência do dinheiro do que para a presença, embora eu esteja trabalhando ali, me movimentando. Quem está fazendo isso, né? Quem não está, não vai sair do lugar. Não adianta só falar, quero mais dinheiro, e não mudar os seus paradigmas, suas crenças, não entrar numa linha ali, né, de mudança de pensamentos, uma reeducação mental. Eu tô nesse movimento, só que é claro que as borboletas vão voar perto de mim, claro que vai ter algo que eu quero comprar, ou alguma coisa, uma saidinha que eu quero fazer, uma viagem que eu quero fazer, só que eu não tô dizendo para não comprar, não fazer, não viajar, eu tô dizendo, siga a sua orientação emocional. Então, se você pensou em viajar no feriado e sentiu um aperto, para o que você está fazendo, para o movimento, pelo menos. O que é isso? Sistema de orientação emocional, gente, é a emoção falando com você. O que é uma orientação emocional?
meu pensamento tá funcionando aqui em algumas coisas e meu ser interior, né, aquilo que eu quero, tá indo para outro lugar. Então tem um conflito, uma emoção negativa significa um conflito interno. Então eu preciso parar um pouquinho. Mesma coisa se eu tô dirigindo lá, né, puxa, olhei, tem essa rua, puxa, peraí, deu um conflito aqui, para onde eu vou? Que rua que eu pego, né? Qual a saída dessa rota? Ela tem 8 saídas, qual que eu vou pegar? Eu não tenho que parar um pouquinho, eu vou lá olhar o mapa, eu vou ligar o GPS para me dizer, não, se eu quero ir para lá, é a terceira saída que eu tenho que pegar. Eu não vou pegar qualquer saída, não vou chegar onde eu quero se eu pegar qualquer saída. Então, o sistema de orientação emocional, ele vai justamente mostrar para você que naquele momento, o movimento que você está fazendo, se você sentiu uma sensação, uma emoção negativa, né, uma sensação de aperto, de desconforto emocional, significa que o movimento que você está fazendo, seja mental ou seja mesmo de ação, ele não está no mesmo sentido daquilo que você diz que você quer. Vocês entenderam? Pode ser que me chamem para ir, né, lá para viagem e eu falo, eu vou, né? Eu vou. Mas é aquele eu vou inteira, eu vou de corpo e alma. Se não der para ir de corpo e alma, eu falo, peraí, daqui a pouco eu respondo. Não vou dizer nem que sim, nem que não, mas né? Daqui a pouco eu respondo. E aí eu vou sentir. Aí o não, ele fica maior. Então eu falo, gente, eu não vou não. Né? Porque algo me diz para não ir, eu não vou. A minha emoção, quando eu penso na viagem, aquilo apertou aqui, eu não vou. E eu também não fico buscando justificativa, né? Porque onde a gente também se perde muito é nisso. A intuição, ela funciona para todo mundo. O sistema de orientação emocional funciona para todo mundo. Mas quando a gente sente tanto o aperto, né, aquilo que segura, quanto o flow, o fluxo, aquilo que fala vou, o flow a gente não justifica, né? Eu vou, não tem justificativa. Mas aquilo que dá aquela seguradinha, a gente vai buscar a justificativa. Sabe, é que acho que eu tô sem grana, eu sei lá, não sei se eu gosto muito daquela praia, final de semana, né, feriado, vai estar uma loucura na estrada, né? A gente fica buscando justificativa. E é no buscar justificativa que a gente mergulha nessas resistências. O Zebra tem uma fala muito legal, que eles falam, toda vez que você está justificando alguma coisa, você está fora do alinhamento, você está em resistência. Então, não precisa justificar, não precisa explicar, não precisa procurar uma explicação para aquilo que você está sentindo. Porque o que você está sentindo é uma comunicação vibracional. Não tem linguagem aí, não precisa explicar, não precisa explicar para ninguém. Às vezes precisa dar uma justificativa pra galera. Gente, sabe, não vai rolar dessa vez, obrigado, viu? Mas tô com outros planos aqui. Tá tudo bem. Eu não preciso ficar me desenrolando num monte de justificativas. Até porque muitas vezes a gente se perde, a gente chega até a inventar desculpas, né? Inventar historinhas. Não precisa, né? Porque a outra pessoa tá lendo a tua vibração também. Ela sabe que tem uma coisa estranha na sua história. Então não precisa inventar historinhas. Não precisa justificar. A Ju colocou, poderíamos dizer que essa atitude não combina com a sua nova realidade? Sim, Ju, isso mesmo. Pelo menos naquele momento. Exatamente. Tá? Agora, pode acontecer que mesmo eu querendo me colocar minha vida em ordem, mesmo eu ali, né, organizando minha vida financeira e não tendo a intenção de extrapolar em gastos e outras coisas, de repente alguém fala, vamos pro feriado, tá, vamos... E dá aquele flow, assim, sabe? Mas é genuíno, não é a mente querendo ir, tá? Se vocês sentirem o conflito, pare e faça uma reflexão ali. Tá bom? Mas vai, né, dar aquele flow. Já aconteceu comigo, né? De eu estar em situação financeira, assim, bem esquisitona, não podendo, né? Gente, R$10 vai fazer falta aqui. E de repente fui num evento, fui numa viagem e pagaram tudo pra mim, foi maravilhoso, não gastei um centavo, ainda corri barras lá, ainda voltei com o dinheiro pra casa. Né? Então, assim, é fluxo, tá? O sistema de orientação emocional, bato nessa tecla e vou continuar batendo para que vocês confiem cada vez mais. Então, deu aquela
aquela sensação, é porque tem alguma coisa ali na sua identidade vibracional, aquela que você está, né, querendo sustentar, a nova identidade, e o que tá rolando, para onde o teu pensamento tá indo. Por quê, né? Aquilo, a gente não manifesta, a gente não atrai, não cria, não cocria aquilo que a gente quer, literalmente. A gente vai deixar, a gente vai permitir as circunstâncias que a gente acredita que vão acontecer. Aí, às vezes, a gente não tá acreditando naquilo que a gente quer. Aqui, ó, tem uma pergunta, eu até deixei anotadinho aqui, que a Vitória tava aqui, não sei se ela tá aqui ainda. Ela tinha perguntado lá no grupão hoje pra mim. Nesse tema, né, da nossa live de hoje, né, você não atrai o que quer, você atrai o que acredita ser, né? Se nesse tema tá inclusa a questão de querer que algo, né, de querer que algo se manifeste logo, porque porque onde eu estou agora é ruim, tipo, querer algo como uma fuga de onde eu estou agora. Vi, todo mundo quer, né? O primeiro momento de querer alguma coisa é porque eu percebi a ausência daquilo na minha vida. Eu posso ter percebido a presença, né, de alguma coisa na vida de outra pessoa, e aí eu sinto inveja. Gente, inveja é uma coisa boa, tá? Inveja não é ruim, não. O ciúmes é, né, ruimzinho, tá? Mas a inveja, o que é isso? Eu olho aquilo na vida da outra pessoa e falo, puxa, eu quero isso também. O que não é legal é eu querer tirar da pessoa aquilo que é dela, né? Cada um manifesta o seu. Mas né, se eu olho para a vida de outra pessoa, a pessoa tem algo que eu não tenho, eu falo, puxa, eu quero isso também. Isso me movimenta a cocriar aquilo que eu quero. Então, todo o movimento de identificação de desejo é porque eu notei a ausência daquilo na minha vida. Agora, o que acontece muitas vezes, né? A gente fica meio estagnado, aclimatou, né? Está identificado, a identificação vibracional aqui de novo. Estou mais identificada com a ausência daquilo na minha vida do que com a presença, porque eu falo mais sobre a ausência, porque aquela ausência me incomoda, né? Porque eu sofro mais aquela ausência, a ausência daquilo que eu quero. Então, se eu permaneço muito tempo ali, né? Meio que na brasa, né? Da ausência daquilo que eu quero, aquilo vai me consumindo cada vez mais. Vai me consumindo, e aí até tem um termo interessante que o Napoleão Hill usa, né, nos livros dele, ele fala isso na Lei do Triunfo, mas as pessoas acho que conhecem mais o livro Pense e Enriqueça, que ele fala do desejo ardente. E eu, quando fala de desejo ardente, eu dou uma recuadinha, porque muitas vezes a pessoa tá... o desejo ardente, ela quer muito aquilo. Ele fala sobre isso, mas na cabeça dele desejo ardente é outra coisa, né? Mas às vezes a gente fala, né, quero muito aquilo, e chega a doer. Quando o querer tá doendo, é porque você não tá falando daquilo que você quer e sentindo aquilo que você quer. Você tá justamente ardendo na ausência daquilo que você deseja, tá? Então, aqui sim, Vi, né? Não adianta eu querer uma coisa que chega até a me incomodar, chega até a doer, né? Eu preciso sentir, né, o que eu quero, mais do que querer aquilo que eu quero, eu preciso sentir aquilo, preciso me identificar com uma pessoa que tem aquilo, que é aquilo, ou que faz aquilo que eu digo querer, fazer ou ter, tá? Porque não adianta só eu, né, ficar ali só com a mente querendo aquilo. Eu preciso levar a identidade vibracional junto. Eu preciso me identificar como uma pessoa tendo isso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que quer, né, manifestar uma manifestação na vida dele, e eu falei, ok, você faz de manhã suas práticas, né, o seu devocional, e sente, vibra, imagina, sinto, ótimo. E a hora que termina? A hora que você sai do seu quarto, vai para a cozinha, vai para a sala, vai preparar seu café da manhã, vai para academia, sai para almoçar, né, encontra os amigos, a hora que você vai para a vida, você continua se identificando com uma pessoa que tem isso que você diz querer ter, né? Ou só faço ali no meu devocional, lá, minha meditação, minha imaginação, e depois acabou, e aí o resto do dia eu não me identifico com a pessoa sendo aquilo.
né? Então é legal a gente levar para o resto do dia aquilo e a gente vai na constância, todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. Deixa eu voltar aqui, porque a Dani colocou um negócio aqui. Às vezes nem é pela situação financeira, mas já senti essa coisa que disse não vai, mas pelo rolê em si. Acabei inventando a justificativa da situação financeira para não ir. Difícil dizer que o lugar ou a companhia é que não te agrada. Dani, Maria Denise tá aí, bingo, né, Maria Denise? Exatamente, essa situação é bem comum, né? Muitas vezes, eu tenho compromisso mesmo, né? Mas, eu até já falei isso para algumas pessoas. Eu tenho um compromisso. Olha, eu tenho um compromisso. E eu tenho um compromisso. Só que o meu compromisso é comigo, né? Eu tenho um compromisso de ser fiel ao meu sistema de orientação emocional. Porque ele não falha, nunca. Porque é meu ser interior falando comigo, né? Então, quando eu me pego nessa situação, recebo algum convite, hoje já é muito raro acontecer, né? Porque a gente vai direcionando a vida para outros lugares, então até aqui, né, os paradigmas, as crenças, né? Então até aquilo que chega, né? Aquilo que chega já é mais agradável, já tá né? Normalmente está quase tudo no fluxo legal. Mas acontece, há pouco tempo eu senti um impulso muito. Eu tinha uma festa de aniversário de uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. Mas dentro de mim, vai pra casa, vai pra casa. Eu estava em São Paulo, né, pra vir pra cá. Vai pra casa. Eu pensava, não, gente, eu vou pra casa. Aquilo tava muito mais, né, intenso dentro de mim. Peguei meu carro, peguei a estrada e vim pra casa. E mandei uma mensagem pra pessoa, maravilhoso, lindo, entendeu perfeitamente, que me conhece muito bem. Eu falei, olha, amor, eu tô indo pra minha casa, né? Não preciso dar justificativa nenhuma, porque a pessoa me conhece. Mas, quando acontece isso, eu tenho um compromisso. Olha, não vai rolar. Obrigada pelo convite. Uma gratidão eterna pelo convite, né? Amei o convite. Mas eu tenho um compromisso. E eu tenho mesmo, né? Um compromisso comigo, né? Então, a gente se sente melhor, tá? Fazendo isso. Cadê? A Vitória colocou aqui, que sobe muito rápido aqui. O porquê eu quero se encaixa bem nisso, não é? Sim, sim, Vicky, voltando, né? Por que eu quero o que eu quero, né? Aí, um outro tópico também que eu tinha anotado aqui e encaixa bem com o que você colocou aqui, Vitória, eu chamo de a ilusão do querer, né? Eu quero muito alguma coisa, eu quero muito alguma coisa. E aí, assim, o desejo, querer alguma coisa sem que eu esteja em alinhamento, ou seja, sem que eu esteja com um pensamento voltado para a realização daquilo, que eu me sinta bem quando eu penso no meu desejo. Então, assim, desejo sem um alinhamento é resistência. Olha só, talvez, Vitória, isso vai responder um pouco a sua pergunta. Eu penso, eu quero um carro novo. Eu quero trocar de carro, eu quero um carro novo, né? Quando eu penso no meu carro novo, o que começa a startar aqui? Começa a vir na minha cabeça. Eu não tenho grana para comprar, vou ter que se financiar, não tá afim de fazer financiamento. Não dá, meu nome tá sujão lá no SPC, Serasa, lá naqueles negócios, não vai aprovar financiamento, blá, 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 blá. Gente, eu tô falando do que eu quero, eu tô completamente fora de alinhamento, eu tô mergulhada nas resistências. Então, falar sobre o que eu quero, como eu falei, não basta apenas eu falar sobre o que eu quero. Eu tenho que perceber como eu estou me sentindo quando eu estou falando sobre o que eu quero, para que eu entre num fluxo de alinhamento, para que até aqueles pensamentos, aquelas crenças que eu até brinquei no comecinho, quando eu tava falando de viajar, né? Até essas resistências, essas crenças que eu tenho sobre, companhia aérea, isso, não sei o que lá, né, é assim, aquela cidade é perigosa, não é perigosa. Até essas resistências, elas ficam mais, não vou dizer mais fracas, mas até dá para usar um termo assim, elas ficam um pouco abaixo do que
a minha intenção de alinhamento. Então, quando eu estou no alinhamento, é como se sobrepusesse essas resistências. Então, mesmo até que eu possa não ter muitos bons julgamentos sobre companhias aéreas, se eu tiver num flow de alinhamento sobre a minha viagem, eu vou conseguir passar pelo caminho de menor resistência de uma forma muito mais fácil. Mesmo que eu tenha alguns pontos de vista interessantes sobre companhias aéreas, olha, no final eu falo, pô, você sabe que eu dei sorte? Olha, consegui, né, sentar lá na poltroninha, consegui, o voo não atrasou, né, a comissária era simpática, o piloto era lindo, enfim, né, o voo fluiu legal, não teve barulho, tava muito bom, né, porque eu vou pelo caminho de menor resistência. Então, desejar alguma coisa e não estar, né, no alinhamento da realização daquilo, eu tô mergulhado na resistência, tá? Então, quando eu falo sobre o que eu quero, eu preciso perceber a minha identificação com aquilo. Se eu falo assim, eu quero ter mais dinheiro, tá bom, eu quero ter mais dinheiro. Você consegue parar um pouquinho todo dia? Eu vou até já entrar um pouquinho no terceiro assunto, que é a reprogramação, literalmente, né? Nossa mente humana, ela foi muito condicionada, né? Nós aprendemos, né, a condicionar a nossa mente. E a mente funciona a partir de condicionamento. Então não tem nada errado aí. Não tem nada errado com o que aconteceu com a gente na infância, né? Primeiro que foi escolha para nascimento. Era suposto que fosse assim mesmo. E a minha mente foi condicionada de uma forma. E aí ela mostra a realidade para mim. Quer dizer, a realidade se mostra, né, perante os meus olhos, para eu identificar com os meus 5 sentidos. E aquilo, né, dá um feedback para mim do que eu tenho dentro de mim em termos de conteúdos mentais. Beleza, o jogo tá feito, o jogo tá ganho. Porque eu começo a olhar para a realidade manifestar e falo, não gostei de ter pouco dinheiro, né? Mas por que eu tô manifestando esse pouco dinheiro? Porque eu aprendi na infância aqui, eu vi isso aqui, observei ali, escutei essa história ali, vivenciei isso aqui com os meus pais, vi aquilo ali, vi aquilo ali lá e ó, de repente tá aqui. Eu agora manifestei aqui uma escassez financeira. Isso basta. Já percebi o que é, nem preciso perceber tanto assim, mas a ausência do fluxo financeiro fez brotar em mim o desejo por quero mais dinheiro. Por que eu quero mais dinheiro? Ai, Adri, putz, eu quero mais dinheiro porque eu não aguento mais ficar no perrengue que eu tô. E aí? E aí, o que vocês acham? A pessoa vai manifestar assim fluxo financeiro abundante, maravilhoso, oportunidades. Gente, o dinheiro precisa de portas pelas quais ele passa, viu? Também é bacana deixar algumas portas abertas, né? Mas falando dessa forma, será que a pessoa está no fluxo? Ela está no alinhamento ou ela está na resistência? Quando eu falo que eu quero mais dinheiro, eu falo o que depois disso? Eu sinto o que quando eu falo isso? Voltando no velho assunto aqui, né, Dani? Joia, na próxima bato o martelo. Tenho outro compromisso. Tenho um compromisso comigo mesma. Não precisa nem falar para as pessoas. Olha, obrigada, mas eu tenho um compromisso. E até eu brinco, né, que as pessoas que me conhecem, às vezes vão me convidar para alguma coisa, aí eu vou falar, olha, eu já tenho um compromisso. Às vezes eu tenho mesmo um compromisso com alguém, mas o compromisso comigo é sempre mais importante, né? E vou aprender a dizer sim para nós mesmos, não para as outras pessoas, é libertador. Isso é maravilhoso, né? Aprender a dizer sim para mim, aprender a dizer sim para o meu sistema de orientação emocional, tá? Não é só dizer sim para mim, porque às vezes a minha mente pode ter entrado aí no meio do caminho, ela pode estar, né? Eu posso estar mais, né, às vezes querendo me posicionar ou algo assim. É dizer sim para o meu sistema de orientação emocional, tá? Então, assim, segue o sistema de orientação, segue. Serginho, nossa, é tão satisfatório quando você fala e ressoa, como se eu já soubesse. Ai, muito bom, Serginho, muito bom. Muito bom. Vitória, Adri, então eu sinto que eu me alinhei, mas eu me desalinho quando o tempo passa e nada acontece. Epa! Então, ao menor sinal de observação de que
eu tô olhando para a ausência do que eu quero e não para a presença, sai dali o mais rápido possível. Literalmente, tá? Vou brincar aqui com o dinheiro. Puxa, o que eu quero? Eu quero um fluxo financeiro abundante, legal, legal, legal. Beleza. Falo, sinto, vou, né, lidando aí, né, ao longo do dia, lidando com o dinheiro, vou, né, vou pagar uma conta, vou no supermercado, vou falar de dinheiro com alguém ali, com meu companheiro, com a minha companheira. Como é que é a minha postura quando eu tô falando sobre isso? Como é que é a minha identidade vibracional quando eu tô falando sobre isso? Como é que eu me comporto ali na hora que eu vou, né, falar sobre dinheiro com alguém ou eu vou pagar uma conta? Se eu quero ser uma pessoa próspera, né, que paga suas contas com facilidade, que paga tudo antes do vencimento, a conta chegou, já vou lá e pago. Eu ainda não tô manifestando esse fluxo de dinheiro, mas vamos lá, chegou a continha aqui, chegou a continha do cartão de crédito, cartão vermelho, chegou a conta do cartão de crédito aqui. O que eu vou fazer? Como é que eu vou olhar para essa conta? O que eu vou pensar a respeito dessa conta? Isso conta muito, porque o primeiro movimento mental que eu vou ter quando eu pego a conta, de repente ela está acima, um valor elevado, ou chegou uma conta que às vezes eu não tenho como pagar, né? É uma conta normal mesmo, luz, água, sei lá, alguma coisa assim. O pensamento padrão, o pensamento do hábito, ele está lá, está instaladão lá. Nossa, como é que eu vou pagar essa conta? Se eu não mudar esse padrão de pensamento, eu vou ficar patinando no mesmo lugar. Então eu tenho que olhar para aquela conta, ela chegou ali, bateu ali, eu olhei para ela, bom, né? Eu vou ter que dar um jeito de pagar essa conta. Mas eu não quero ter os mesmos pensamentos resistentes de escassez, de medo, de desespero, né? Tudo é possível, tudo pode mudar, oportunidades podem bater na minha porta, eu quero deixar portas abertas para as oportunidades, eu quero pagar essa conta com facilidade, eu quero me sentir pagando essa conta, eu quero me sentir num movimento financeiro abundante. Ou seja, eu não caí na armadilha do pensamento habitual. Eu treinei o meu novo pensamento, uma nova linha de pensamento. Lembra que eu falo sempre? O novo pensamento precisa ser pensado. E quando é que o novo pensamento vai ser pensado? Só na hora que eu tô lá no meu devocional de manhã, 6 horas da manhã, fazendo minha meditação? Ou o resto do dia? No resto do dia e da noite também, porque eu vou conviver com a galera, que eu vou pra vida. Não é só na hora que eu faço meditação, que eu faço meus exercícios de imaginação, de visualização, que o pensamento novo precisa ser praticado. Ele precisa ser praticado, ele precisa ser escolhido, mais do que praticado. Ele precisa ser escolhido no dia a dia, no movimento. É aí que a gente vai fazendo a verdadeira reprogramação. Eu tenho o hábito de fazer o meu orçamento toda sexta-feira. Vou fazer as minhas contas toda sexta-feira. Eu faço isso. Toda sexta-feira eu dou uma checada. O que tem para semana que vem, contas a pagar para semana que vem, o que dá já vou pagando, o que tem para receber. Eu sempre gosto de dar repassada no meu orçamento na sexta-feira. Normalmente eu faço isso. Se eu quero mudar, né, a forma como eu lido com o dinheiro, se eu quero abrir as portas para mais dinheiro entrar, como é que vai ser a minha postura quando eu chegar lá e vou sentar lá e vou fazer o meu orçamento? Qual é a minha postura vibracional ali? Qual a minha escolha de pensamento ali? Se eu me mantiver nos mesmos velhos pensamentos, que eu, né, não tenho muito, que não chegou ainda, que não veio, que, putz, ainda não chegou, puxa, eu quero muito ter dinheiro, mas parece que não vem, né? Parece que tá difícil. O que eu tô fazendo? Eu tô me mantendo no mesmo velho padrão de pensamentos, meio repaginado, porque agora eu falo, não, mas sabe, eu quero prosperidade aqui, eu quero, né? Mas ainda não veio. Eu tô, como os Zebra não gostam de falar, né? Eu acionei um motor no sentido do que eu quero e um motor no sentido inverso. Todo mundo aí já viu um trem, né? Todo mundo já viu um trem. Imagina 2 locomotivas, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Se uma vou colocar aqui, ó, a do lado direito é o que eu desejo, o que eu quero. Eu quero uma renda aí, ó, 50 por mês, 50k por mês, tranquilinho. Uma renda boa, 50. Pá, isso que eu quero. E vai lá, imagina, sente, pá, legal, bacana. Ligou o motorzinho, começou aí no trilho da realização.
situações começaram a chegar perto, oportunidades começaram a se aproximar vibracionalmente, uma outra ideia começou a chegar mais perto, você tem uma ideiazinha boa ali, não é porque a ideia caiu, você tem que sair fazendo, né? Mas a ideia foi chegando, porque o dinheiro precisa de portas pelas quais entrar na sua vida. O dinheiro sempre vai vir através de alguém, beleza? Então vamos parar com esse negócio que não pode vir pelo marido, não pode vir pela mulher. O dinheiro sempre vai vir através de alguém, né? Ou de alguma coisa, mas sempre vai vir da mão de alguém para alguém. Ou uma empresa, que é uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica. Mas o dinheiro sempre vai vir de uma pessoa para outra pessoa, né? Então, ok, as situações começam a se formar, né? As nuvenzinhas começam a se mexer no campo vibracional, beleza. Acabou ali o exercício de meditação, imaginação, saiu linda, plena, maravilhosa, foi lá para a cozinha pegar o café, pronto, já acionou a locomotiva do outro lado. Que, né, tipo, o jeito de pagar essas contas, tem que pagar o aluguel, o condomínio, IPTU, a luz, telefone, tem que botar gasolina no carro, e escola das crianças, putz, hoje já é dia 7, tem que pagar, putz, é sexta-feira, tem que pagar tudo. E aí, qual locomotiva tem mais força? Aquela ficou lá 15 minutos fazendo exercício de visualização, botou o áudio, lá no YouTube tem uns áudios legais, né? O pessoal fica fazendo afirmação e tal, fica lá ouvindo o áudio, sentir, putz, me sentir rica, mó legal. E depois, ao longo do dia, o que acontece? Qual locomotiva é mais forte? Qual mais forte? Qual aquela que você pratica mais? Né? É a média. Então, eu fui um pouquinho pra cá, e aí vou um pocão pra lá. Aí depois eu fui um pouquinho pra cá, aí vou um pocão pra lá. Aí foi um pouquinho pra cá, um pocão pra lá. O que vai acontecer? Eu vou meio que ficar estagnado no mesmo lugar. E as coisas... Aí eu chego depois de 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses e falo, putz, Adri, eu tô fazendo meditação todo dia, eu tô me visualizando, mas não aconteceu, Adri. Não vai acontecer, amor. Enquanto você não levar essa pessoa que você se transforma de manhã lá, eu falo de manhã porque eu faço a minha de manhã, né? De manhã lá, sentindo, você estender essa pessoa ao longo do dia, enquanto você não praticar a identificação com aquilo que você quer, não adianta só identificar o que você quer, você tem que se identificar como sendo uma pessoa, sendo aquilo, tendo, fazendo. Enquanto você não estender isso, vai demorar e talvez nem chegue. Tá? Então a Vicky colocou, né? Eu sinto que eu me alinhei, mas me desalinho quando o tempo passa e nada acontece. Você ligou 2 locomotivas, você alinhou e depois desalinhou. Quando a gente, mesmo que seja por uma fração de segundos, observa a ausência do que deseja, a gente saiu fora, a gente saiu do chapeuzinho do vórtice, tá? E isso acontece. Eu olho e falo, caramba, ainda não veio. Tá bom, mas é pra cá que eu vou, é pra lá que eu vou. Eu não vou continuar praticando, dando vazão para o mesmo velho padrão. Eu estou mudando os meus padrões mentais. Eu estou praticando o novo padrão mental. Eu estou fazendo uma reprogramação mental. E cada dia que eu faço isso, eu vou me tornando mais a pessoa que se identifica com o que o ser interior já é. Então, eu vou levando a minha mente humana para mais próxima do meu ser interior, para mais próximo da realização daquilo. E quando eu entro num flash de identificação, quanto mais eu entro nos flashes de identificação, mais aquilo se aproxima. E quanto mais eu identifico ou percebo a ausência, mais eu afasto um pouquinho. E é esse jogo que a gente vive. Esse é o famoso emaranhamento quântico no qual a gente está inserido, né? E que a gente espelha ele o tempo todo, né? Deixa eu seguir aqui que vocês escreveram aqui. Ju colocou. Adri, quando eu penso em algo que quero e percebo que não está fluindo, veio alguns pensamentos conflituosos. Qual pergunta fazer para desembolar? Então, o pensamento conflituoso você pode olhar para ele e escolher outro. Né? Na verdade, não é nem qual pergunta, não precisa nem ser uma pergunta. Tipo assim, puxa, né? Eu quero tal coisa, eu quero meu carro novo, e de repente eu entro lá na garagem, vou dirigir meu carro velho, e meu carro novo ainda não veio, tô sentada dirigindo ainda meu carro velho.
Posso me deixar levar por esta linha de pensamento, ou meu sistema de orientação emocional vai me mostrar na mesma hora qual é a linha de pensamentos que eu estou me deixando levar por ela. Se eu, né, começar a pensar, puxa vida, né, não tive ideia nenhuma, né, não entrou grana nenhuma, eu quero muito trocar de carro, mas parece que não tá fluindo, não tá entrando, ó, eu já passei aqui, ó, quase 30 segundos, sei lá quantos segundos, pensando na ausência do que eu quero. Quando eu penso na ausência do que eu quero, e se eu sou uma pessoa que procuro ficar atenta a como eu estou me sentindo, qual você acha que é a sensação que eu vou ter? É uma sensação de alegria, plenitude? Ai, que delícia, eu ainda não realizei meu desejo. Nossa, gente, olha, fico até emocionada. Não realizei meu desejo ainda. Não consegui meu carro ainda. É assim que você se sente? Acho que não, né? Então, né? Tipo, para com essa linha de pensamento. Sentiu aquele aperto? Nossa, olha, para onde eu tô indo? O que eu quero mesmo? Ai, eu quero meu carro novo, maravilhoso, lindo. Nossa, vai ser divino quando eu estiver circulando pela cidade com meu carro novo. Enquanto isso, eu já tô dirigindo carro velho. E nem tô me dando conta que tô dirigindo. E aí eu vou olhar pro meu carro e como eu tô no flow, como eu entrei em alinhamento, que eu comecei a pensar naquilo que eu quero, na delícia de ter aquilo que eu quero, eu vou... Ai, que gracinha, meu carrinho lindinho, né? O meu carro chama Luizinho, né? Já falei. Ai, Luizinho, você é muito lindo, você me levou para tantos lugares maravilhosos, eu espero que a pessoa que vai, né, dirigir você, que vai ter você, seja muito feliz como eu fui com você. Eu já entro em gratidão pelo meu carro, tá bom? Então, assim, não é nem pergunta, é escolha mesmo, tá? Escolha, né? A pergunta, ela vai tirar você também, às vezes, de um lugar onde a gente tá muito ali, já mergulhado num ciclo mais resistente. A pergunta é ótima para tirar a gente da piscininha da resistência. Putz, espera, como pode melhorar? Como eu posso acessar algo melhor aqui? Vamos lá, eu tenho meu campo tá aí, né? Eu consigo acessar alguma coisa melhor aqui, tá? Mas nesse caso, é escolha de pensamento mesmo, tá? Eu quero me identificar com outro pensamento, beleza? E aí, para encerrar, a Vicky ainda colocou aqui, inclusive, me apareceu pessoas vivendo o que eu quero, eu vi em todo lugar, vídeos aleatórios, enfim, sinais. Sim, eu costumo dizer que o universo não manda sinais, mas esse é um bom sinal, né? O universo não manda sinais, né? O universo não é uma pessoa que vai estar lá mandando sinal, tá? É a tua vibração, é a tua identidade vibracional que naquele momento permite apenas que você veja o que você quer próximo de você e não ainda inserido na sua realidade, tá bom? Porque algo ainda em você ainda não acredita naquilo, né, que aquilo esteja manifestado. Você ainda não se identificou totalmente com isso. Então, uma dica para Vitória e para todo mundo. Identifica o que quer. Pega o papelzinho bonitinho, vai lá, identifica, escreve. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Pronto, escreve lá, eu quero isso. Embaixo, por que eu quero isso? E vê o que vem à tona. Logo de início, assim, de cara, pá, o que vem à tona? Como resposta. Aí você vai perceber, depois, deixa fluir, não segura não, né? Porque na escrita livre, você vai perceber para onde está indo o seu pensamento. Se ele está indo no sentido daquilo que você realmente deseja, ou se foi no sentido de observação, né, da ausência daquilo, ou às vezes as duas coisas. Né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para as pessoas com que eu atendo, me fala, o que você quer? A pessoa, eu quero tal coisa. Tá bom, por que você quer isso? Porque é bom, maravilhoso, blá, blá, blá. Tá bom, mas junto com esse bom, maravilhoso, blá, 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 também veio uma sensação meio assim esquisitinha? Veio. Então, significa que você até fala sobre o que você quer no sentido da realização, mas você também, né, tem ainda ali uma grande observação que ainda não veio, que tá demorando, que tá difícil. Aí a gente vai buscar essas resistências, né? Por que eu, né, penso que tá difícil? Porque ganhar dinheiro não é uma coisa fácil, né, Adri? A gente tem que ter uma boa ideia, um bom negócio, um bom salário, um bom emprego. Né? Ou seja, rapidinho a gente encontra a fonte das resistências. Se você se permitir deixar que venha à tona. A gente tem mania de esconder,
né? Porque a gente aprendeu que tem que pensar positivo e não pode pensar negativo. Aí, como não pode pensar negativo, a gente não deixa vir à tona aquele pensamentão que tá aqui, né? Louco pra sair, né? Deixa vir à tona. Escreve o que você quer, realmente o que você quer. E se você não sabe o que você quer fazer ou ter, que tem pessoas que às vezes, né, se afastaram tanto do seu bem-estar que muitas vezes, eu já fiquei nesse lugar um tempo, foi muito interessante o meu processo. Eu tinha perdido completamente a identidade, né? Assim, tipo, não sabia o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria, o que eu não queria. Tava bem assim, né? Um momento bem interessante da minha vida. Isso foi lá para 2010, 2011, né? E aí eu fiz um exercício, já falei muitas vezes disso, né? Ai, gente, olha que emoção. Falei dele, o caderninho tá aqui. Exatamente essa caderneta, gente. A famosa caderneta que eu conto. Olha, até a cordinha de prender tá tão velhinha, ó, que eu tive até que dar um nó, de tanto que ela esgarçou. Aquele caderninho que eu falava, que eu escrevia, eu gosto do quê? Do que eu gosto, né? É esse caderninho aqui, eu sempre falo dele, mas aí fica guardadinho ali, e ela tá aqui comigo. Foi esse caderninho. Isso aqui tenho ele desde 2010, 2011, por aí. Então, eu escrevi aqui na primeira folha, do que eu gosto? Do que eu gosto? E eu não sabia. E eu fiquei alguns dias andando com esse caderninho aqui, ficava no banco do carro, eu ia e voltava para a faculdade, eu olhava para ele, meu Deus, eu gosto do quê? Genuinamente, eu gosto do quê? Né? Porque eu estava muito misturada com a vida das outras pessoas, né? Sempre mais preocupada em, né, atender aos desejos dos outros, às demandas dos outros, achando que isso era lindo, né? Porque eu era a boazinha, né? E aí eu tinha me perdido legal, né? E eu demorei alguns dias, andei com esse caderninho aqui alguns dias, e aí eu me lembro o dia que eu percebi em frente à FAAP, gente, quem é de São Paulo, eu passando ali na baixada ali do estádio de futebol ali, na subida da FAAP, eu parei em frente à FAAP, eu gosto da FAAP, eu gosto de cappuccino, foi a primeira coisa que eu escrevi aqui, aí depois, aí comecei a descobrir o que eu gosto, né, o que eu quero, o que eu gosto. Então, mas eu fiquei travadona um bom tempo, e essa é a famosa caderneta, né, do o que eu gosto, né, eu gosto do quê? O que eu quero, o que eu gosto, né, no que eu quero, o que eu gosto. Eu tinha que me identificar. Na verdade, eu tava fazendo um exercício da faculdade de identificação, né, uma faculdade de designer, e eu, né, como designer, tinha que criar uma identidade. Só que se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou criar minha identidade? Então, foi uma catarse bem legal, né? A partir dali, muita coisa mudou. Então, eu posso não saber o que eu quero fazer ou ter, mas eu posso começar a descobrir, deixar vir à tona o que eu gosto de fazer, o que eu gosto, né? O que eu gosto em qualquer assunto, o que eu gosto. Começa a escrever, pega uma cadernetinha e escreve o que eu gosto. E como eu gosto de me sentir, eu gosto de me sentir alegre, eu gosto de me sentir livre, eu gosto de me sentir feliz, eu gosto de me sentir amada, eu gosto de me sentir segura. Então eu quero me sentir assim, eu quero me sentir feliz, amada, alegre, segura. E aí vai direcionando nas áreas da sua vida, nos relacionamentos, em relação à saúde, em relação à atividade, trabalho, em relação a dinheiro, enfim. Aí vai montando todo o quebra-cabeça. Certo, pessoas? Então é isso, né? Muito bom, né? Pro nosso retorno aqui, nosso papo. Amei ter vocês aqui comigo. Quinta-feira de manhã, lá na rede vizinha do nosso irmão mais velho, a gente volta também, né? Com a nossa live lá nas 8 da manhã. E essa gravação aqui também depois vai para lá, para ficar mais fácil também, para quem quiser assistir, quem não pegou aqui ao vivo e quiser, ou quem quiser assistir de novo, ela fica aqui também, a gravação fica aqui, mas também tem a nossa playlist lá no canal, com as lives aqui do Insta. Certo, pessoas? Então é isso. Amei estar de volta com vocês aqui. A gente se encontra na próxima segunda. Já tem um tema, viu? Porque a Vitória já colocou um assunto lá hoje no grupo. Aliás, eu deixo o convite aqui. Se vocês não estão no meu grupo lá no Telegram, vai pra lá no grupão. Conversa comigo lá também, que eu adoro bater papo. Bota suas perguntas lá. Perguntas de lá viram lives aqui, viram bate-papos aqui, e a semana que vem vai ser um tema aqui, numa conversa aqui que eu tive com a Vitória lá no grupo hoje pela manhã. Então é isso, gente. Beijo enorme pra vocês. Até segunda que vem, uma excelente semana, e a gente se vê. Tchau, tchau.